Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast Paradesporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo. Nosso programa conta com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto. O nosso principal objetivo é levar conhecimento aos profissionais de educação física, familiares, pessoas com deficiência, acadêmicos de educação física e demais cursos da saúde e público em geral, a fim de disseminar conhecimento sobre o paradesporto no Brasil. Neste quinto episódio, falaremos sobre o tema Respostas para as perguntas mais feitas sobre o paradesporto no Google. Eu, Mariane, irei conduzir nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje, o professor Dr. Ciro Winkler. Ciro Winkler, ele é professor associado da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, atua no curso de graduação em Educação Física e no programa de pós-graduação Stricto Sensu de Ciências do Movimento Humano e Reabilitação. Obteve o título de doutor em Educação Física na área de concentração de atividade física, adaptação e saúde, concluindo no ano de 2006 na Universidade Estadual de Campinas. Esteve em 5 edições de Jogos Paralímpicos e, nesse período, foi coordenador técnico de atletismo do Comitê Paralímpico Brasileiro, bem como exerceu a função de coordenador de Ciências do Esporte entre os anos de 2017 a 2020. Atualmente, coordena o nosso projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível. Professor Ciro, agradecemos sua presença no episódio do podcast Projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível da Universidade Federal de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mariane, mas eu não sei se eu derrubo você, se eu derrubo a Geisiane ou a Andressa, que está aqui fazendo a intérprete de Libras, porque eu, coordenando o projeto, eu não sou convidado para o projeto. Só deixaram eu falar, pessoal, no quinto episódio, para não ter perigo de falar besteira e não deixar vocês menos encantados com o projeto do que com as pessoas que já falaram até agora com a gente. Muito obrigado por terem me convidado, por estar podendo falar aqui num tema tão legal quanto esse aqui no nosso podcast. Perfeito, professor. Começando, nosso tema de hoje, hoje você é o coordenador do projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível, E numa de nossas ações dentro do programa, identificamos as perguntas mais frequentes feitas no Google, E em nosso bate-papo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre elas. Então, a primeira dentre elas, poderia nos explicar um pouco sobre a diferença entre paradesporto e esporte paralímpico? Mari, isso aí é muito legal. Dentro do projeto, a gente começou a olhar as coisas mais simples possíveis. E não responder perguntas complexas, mas o que é a dúvida das pessoas? E quando a gente foi lá no Google olhar o que as pessoas perguntam, tem várias coisas. E talvez essa seja uma das primeiras. Qual que é a diferença entre esporte paralímpico e paradesporto? E isso é muito legal, porque se a gente for parar para olhar os livros, a literatura que a gente tem, a gente vê na maior parte das vezes falando de esporte paralímpico, e a gente entende tudo. A gente acha que tudo é esporte paralímpico. E o projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível, ele foi um pouco tentando desmistificar isso. E essa pergunta mostra o quanto que é essa necessidade. Se a gente for pensar em universos, em conjuntos, paradesporto é o conjunto maior, onde a gente vai ter ali dentro daquela prática feita para pessoas com deficiência, a Special Olympics, o movimento surdo olímpico, modalidades esportivas, e dentro de um conjunto de modalidades, a gente vai ter os esportes paralímpicos, que vão estar ali desde o conjunto dos esportes de verão quanto de inverno, mas de maneira bastante resumida, esporte paralímpico é um pedaço desse universo maior que a gente chama de paradesporto. Óbvio que é o mais conhecido, porque é o que está na mídia a todo momento, aparece de 4 em 4 anos depois dos Jogos Olímpicos, a gente conhece o nome de atletas, mas é uma pequena parcela desse universo gigantesco que são os esportes praticados por pessoas com deficiência. Perfeito, professor, muito esclarecedor. E ainda assim, nesse gancho da tua resposta, existe alguma diferença entre as modalidades disputadas nos Jogos Paralímpicos e as paradesportivas? Eu acho que Mari, é a pergunta principal que a gente vê no Google, quando as pessoas vão lá e jogam quais são as modalidades paradesportivas.
Se a gente for pensar em modalidades do programa paralímpico, a gente tem 22 modalidades de verão, a gente tem 4 modalidades de inverno. É óbvio que as de verão e de inverno a gente pode ver variações ali, porque a gente vai ter as especificidades, como o ciclismo de estrada e de pista, ou o esqui de diferentes maneiras ali, que pode aumentar essa conta. Então, se a gente fala assim, poxa, tem 26 modalidades praticadas por pessoas com deficiência, a resposta é não. Tem 26 modalidades praticadas nos Jogos Paralímpicos. A gente resolveu fazer uma brincadeira, a gente vai colocar aqui na descrição desse episódio os nossos 2 primeiros manuais que a gente já fez, e um dos manuais a gente brinca de procurar todas as modalidades do paradesporto. E a gente conseguiu achar ali 96 nomes diferentes de esportes praticados e mais de 131 modalidades praticadas por pessoas com deficiência física, visual, intelectual, pessoas surdas. A gente vê no movimento das pessoas, dos usuários de cadeira de rodas, a gente vê ali das pessoas amputadas, e às vezes é bastante interessante, porque se a gente for pegar o futebol paralímpico, a gente tem o futebol para cegos, que era paralímpico. Nós tínhamos o futebol para pessoas com paralisia cerebral. Só que nessa mesma brincadeira futebol, a gente vai ter o futebol das pessoas com deficiência intelectual, que vai ter lá na Special Olympics um grupo. No movimento do esporte de síndrome de Down, você tem outro futebol sendo praticado. Daí você tem, nos surdos, você tem um processo lá de futebol. Na deficiência física, você vai ter o futebol em power chair, que é a cadeira motorizada. Pessoal, cadeira motorizada, não é cadeira elétrica, hein? Cadeira elétrica é aquela que serve para matar a pessoa. A cadeira motorizada. E a gente tem também em cadeira de rodas o futebol em cadeira regular, que não é motorizada. Daí, se a gente for pegar o mesmo futebol PC, que era modalidade paralímpica, a gente tem o futebol frame também, que é o jogado com andador, para um nível de deficiência totalmente diferenciado. Se a gente for nesse mesmo sentido, a gente tem ainda o futebol de amputados, que o Brasil é uma das potências mundiais, o futebol de muletas, mas também pode ser praticado jogado no chão, que é muito comum lá na África, onde não tem equipamentos. Então, olha a diversidade desse esporte. Se a gente for parar para pensar, a gente tem inúmeras práticas que vão depender da região que a gente está, da consolidação. É óbvio que no Brasil, e aí eu falo que muitas vezes o erro somos nós, que estamos na academia, na universidade, publicando coisas, a gente acaba levando as pessoas a acreditarem que esporte para desporto ou esporte de pessoas com deficiência resume aquelas 22 modalidades, mais 5, não, mas é muito maior. Muito maior, isso é legal. Se a gente for pegar, por exemplo, no nosso último episódio, que nós tivemos aqui o Leandro Ridella falando dos esportes de neve, a gente tem os esportes de neve, por exemplo, dentro da Special Olympics. A gente tem esse mesmo movimento dentro do movimento dos surdos. Então, olha a diversidade que a gente tem e o quanto que torna isso muito legal, porque pedagogicamente a gente pode aproveitar isso como prática, né? Eu não tenho dinheiro para comprar uma cadeira motorizada, mas eu posso pensar em outras estratégias. Eu não tenho dinheiro para muleta, mas eu posso pensar em outras estratégias que vou, inclusive dentro de uma sala de aula, agregar crianças com e sem deficiência, de repente no futebol no chão. Dá para fazer? Dá, só que eu tenho que conhecer o movimento para conseguir fazer os ajustes. Muito esclarecedor, professor. A gente gostaria ainda que você falasse para a gente um pouquinho quais que são os objetivos do Paradesporto. Olha, isso, Mari, eu acho que é uma pergunta muito legal. Quando a gente pensa por que a pessoa faz, é uma coisa. Por que a Mari queria fazer o ciclismo lá quando ela era piloto no tandem, ela tinha os objetivos pessoais de vitória, mas o esporte ou o paradesporto, ele tem alguns objetivos na sua essência, que vão ser o esporte educacional, o esporte saúde, o esporte de lazer ou o esporte de rendimento. E isso vai nortear todas as questões de regras,
de como fazer, por exemplo, a gente vai pensar no alto rendimento, quando o João Castelletti veio falar aqui no podcast sobre classificação. Para eu entrar no esporte rendimento, eu preciso passar por um processo de classificação, ver se eu sou elegível ou não para o esporte. Mas se eu tenho uma deficiência, eu posso, de repente, fazer o ciclismo como forma de lazer. E aí, para mim, não interessa se eu tenho classificação ou não. Então, é legal a gente pensar nesse universo. Quais são esses objetivos dos esportes para pessoas com deficiência, para a gente pensar como que eu posso mobilizar. Então, a gente vai ter o esporte educacional, que vai ser dentro da escola, ou como forma de ensinar as pessoas. Eu vou ter o esporte de lazer como ocupação do tempo livre, como uma forma de prazer. Eu vou ter o esporte saúde, que pode ser a base do esporte para pessoa com deficiência, ou simplesmente pode ser pela manutenção da saúde. E eu vou ter o esporte de rendimento como uma forma de competição. Todos essas práticas são válidas e as pessoas vão poder escolher a partir dessa lógica para onde ele quer ir a partir do seu objetivo pessoal. Mas tem que entender que cada prática tem um objetivo maior dentro da sua construção. Excelente, professor. Entendido isso, né, esse contexto, esses objetivos, afinal, quais que são as modalidades do paradesporto? Olha, isso é uma coisa legal, porque quando a gente começou a pensar no nosso projeto, a gente falou assim, poxa, tem a 131, a gente não tinha nem ideia disso. Mas daí quando a gente começou a criar a identidade visual do nosso projeto, uma das imagens mais bonitas que a gente tem é um menino jogando basquete com uma prótese na perna. Não é uma modalidade que faz parte do programa paralímpico. O basquete que é feito nos Jogos Paralímpicos é o basquete em cadeira de rodas. Mas esse menino com essa prótese, ele pode praticar o esporte se ele, por exemplo, for fazer lazer ou for ser competitivo. Poxa, ele pode fazer o esporte competitivo com uma prótese? Pode. Só que não vai ser dentro dos Jogos Paralímpicos. Pode ser nos Jogos Escolares, ou nos Jogos Universitários, ou na competição de bairro, ou na competição do seu município. Então é legal a gente parar para pensar que esporte para pessoa com deficiência ele tem algumas características. Se a gente vai pensar nesse esporte competitivo para pessoas com deficiência, ele tem outras características. E se a gente vai exatamente nessa sua pergunta, que ela é muito legal, dá para a gente pensar no universo, dá para a gente pensar em muito mais de 131 modalidades. Mas para ser esse paradesporto, ele tem que ter as regras quando a gente está pensando em competição. Daí veria a pergunta lá que o João trouxe para a gente. Essa pessoa é elegível? Poxa, para cadeira de rodas é. Mas ele quer jogar em pé, aí é uma outra opção. Então, isso é muito legal da gente pensar nesse nosso universo e mostrar o quanto muitas vezes é difícil a gente colocar tudo em caixinhas. A gente tem que tentar sair das caixinhas nesse projeto e pensar nessa diversidade de pessoas, nessa diversidade de possibilidades que a gente tem no universo paradesportivo. Muito esclarecedor sua resposta, professor. Muito obrigada. E partindo para o contexto brasileiro, né? Gostaríamos que você falasse um pouquinho para a gente quando surgiu o paradesporto no Brasil. Mari, essa pergunta é muito legal, porque se a gente for pegar todos os livros que falam de educação física adaptada, eles vão colocar que o esporte para pessoa com deficiência no Brasil começa em 1958, quando 2 pessoas voltam dos seus programas de reabilitação nos Estados Unidos, um no Rio de Janeiro, o outro em São Paulo. Só que, olha que legal, a gente tem registros de pessoas surdas praticando esporte no Rio de Janeiro, lá no Instituto Nacional de Pessoas Surdas, já no começo do século XX. E eles montam clubes esportivos, tipo grêmios esportivos dentro da escola, já com o objetivo de prática. É óbvio que é uma prática esportiva, uma prática competitiva, mas também tem uma questão social. Então, o esporte no Brasil, para pessoas com deficiência, não começa em 58. Ele começa lá na década de 30. Só que a gente foi perdendo esses registros. E sempre quando a gente vai pensar em história, a gente volta lá para a pergunta
quase inicial, né? Qual que é a diferença de paradesporto e esporte paralímpico? A gente entende como uma coisa só. A gente ignora essa história desses outros movimentos que são tão importantes no Brasil. Então, no Brasil, começamos em 1930, Rio de Janeiro, para pessoas com deficiência auditiva, para os nossos surdos, e a gente começa esse esporte para pessoas com deficiência física com o Sérgio Del Grande, vindo da sua reabilitação lá dos Estados Unidos, ele volta para São Paulo, funda o Clube dos Paraplégicos de São Paulo, e a gente tem o Robson Sampaio voltando para o Rio de Janeiro, também da sua reabilitação, fundando o Clube do Otimismo. Esses dois movimentos eles estão bastante atrelados com o basquete em cadeira de rodas, tanto que as primeiras competições por pessoas com deficiência física estão nesse movimento. Já a deficiência visual, ela tem um movimento bastante forte ali de competições, de jogos de futebol dentro dos institutos. Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, Padre Chico, em São Paulo, São Rafael, em Minas, de torneios de futebol, onde eles criam as suas bolas, criam os seus equipamentos com guiso, que naquela época não era guiso, nada, era bola amarrada com fio, com tampinha de garrafa, amarrada para fazer barulho. Só que, oficialmente, as práticas competitivas para esse grupo, tanto as pessoas cegas, e vocês vão entender o porquê das pessoas com deficiência intelectual, eles começam muito forte no Brasil na década de 70, quando a gente tem ali a fundação das Olimpíadas da Paz, que é para onde vão todo o esporte das pessoas com deficiência, e a gente tem as primeiras competições sistematizadas para essas populações. Então, é legal a gente parar para pensar que a ANDE, a Associação Nacional de Desporto de Excepcionais, hoje a Associação Nacional de Desporto de Pessoas com Deficiência, ela é fundada na década de 70, mas antes disso já acontecia muita coisa no Brasil. Então, a gente tem esses marcos históricos de fundação, mas a gente tem também essas construções de grupos de população. E isso a gente não pode perder, porque é muito importante a gente conhecer isso. Professor, e pensando nisso, quem que foram os pioneiros para o desenvolvimento do paradesporto no Brasil? A gente talvez possa partir de duas pessoas que a gente tem o registro dos nomes. Que é ali o Sérgio Del Grande, em São Paulo, o Robson Sampaio, mas a gente tem uma série de outras pessoas que vão criando esse movimento ao longo do processo. A gente pode pensar ali no movimento dos cegos, a gente pode pensar o Mário Sérgio Fontes, nosso querido Mário Sérgio, fazendo a organização do movimento das pessoas com deficiência visual no Brasil. A gente pode pensar o nosso querido Aldo Mícolis, que foi o primeiro presidente da ANDE, que vinha ali com uma organização do basquete em cadeira de rodas, lá no Clube do Otimismo. Então, a gente tem vários nomes. O Blanco é outra pessoa muito importante na nossa história, o Luiz Cláudio Pereira, que faleceu, nos deixou recentemente, são pessoas muito importantes ao longo da nossa história. E você vê que são muitas vezes pessoas que estão simultaneamente fazendo ações. É óbvio que é triste a gente não ter o registro dessas primeiras pessoas que fundaram lá o movimento dos surdos na década de 30. Mas a gente tem uma série de figuras ali que vão trabalhando no desenvolvimento do esporte nesse momento inicial e construindo um processo grande que hoje nos permite pensar no movimento paralímpico forte, a gente pensar na Special Olympics de maneira organizada ali, muito em virtude das ações do professor Vanilton Senatori. Então a gente vai pensando em nomes ao longo da nossa história e isso são aspectos bastante interessantes e relevantes aí nessa construção. Para responder a tua pergunta, quem são essas pessoas, quem são esses atores? Óbvio que a gente vai estar esquecendo inúmeras pessoas e muitas pessoas também vão ter se perdido pelo tempo. Muito interessante, professor. Obrigado pelo esclarecimento, né? E nós já estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje, né? E depois de todo esclarecimento e todo esse enriquecimento apresentado por você, né, como mensagem final para os nossos ouvintes, quais as dicas que o professor deixa para os profissionais interessados nesse assunto? Acompanhe o nosso canal, acompanhe
nosso Instagram, que tem sido postado bastante coisas. Os nossos manuais estão saindo aí com uma velocidade muito grande, com informações sobre modalidades esportivas, ajustes, questões pedagógicas. Nós estamos aí fazendo nossas listas de vídeos com vários temas pedagógicos. Acho muito importante vocês estarem acompanhando isso, porque eu acho que ajuda vocês a pensar em processos cada vez maiores e melhorar a qualidade pedagógica de vocês no paradesporto. Perfeito, professor. Tenho certeza que, ouvindo um pouco sobre o paradesporto e as dúvidas mais frequentes sobre a temática, nossos ouvintes, né, profissionais de educação física e outros cursos da área da saúde, eles terão um grande interesse em aprender mais sobre o assunto. Dessa forma, você poderia nos dizer onde a gente pode encontrar os conteúdos sobre o paradesporto, né? E, aliás, quais são as suas principais redes sociais, onde podemos te encontrá-lo? E se tiver algo para falar e divulgar, fique aberto para isso. Eu acho que nosso canal Paradesporto Acessível no YouTube está sendo uma ferramenta muito legal. A gente espera que vocês que estão nos assistindo comecem a usar esse material nas aulas pedagógicas de vocês, nos cursos de educação física como suporte. Nós estamos lançando ainda nos próximos dias o nosso portal, que vai ser unifesp.br/paradesporto, que vai ter um repositório temático. As redes sociais, eu estou no Instagram, o Parascience, mas se vocês chegarem no CBPP22, vocês conseguem me achar também dentro desta rede tão legal que é o Instagram. Tem o Facebook também, mas se chegar no Instagram, que é o principal canal, já vai ser bem legal. Tem o Telegram também, que é o Parascience, dentro do Telegram. Eu acho que são os principais canais aí para a gente conversar. Excelente, professor. Bom, ouvintes, hoje tivemos conosco no episódio do podcast Paradesporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo, com o apoio da Secretaria do Paradesporto, o professor Dr. Ciro Winter, conversando sobre as respostas para as perguntas mais feitas sobre paradesporto no Google. Muito obrigado, professor. Lembramos que esse podcast também está disponível em vídeo com tradução para Libras e disponível em nossa página no YouTube, Paradesporto Acessível, e também no Instagram, CBPP22. Não se esqueçam de curtir nosso podcast em seu agregador favorito e compartilhar com os amigos. Até a próxima!